Olá pessoal, bem-vindo ao Leitura em Roda. Hoje eu escolhi falar de um único livro, de uma única história, de uma autora muito conhecida, de um livro muito conhecido, que é a Suzanne Collins. E ainda assim, a escolha foi realmente porque o mês é o mês internacional da mulher, então eu decidi falar sobre algumas autoras. A Suzanne Collins é a autora do livro Jogos Vorazes, da trilogia, que vocês já devem conhecer, não é? Aquele livro maravilhoso que foi adaptado para filme, né? Tem um filme muito bem interpretado. I just keep wishing I could think of a way to show them that they don't own me. If I'm gonna die, I want to still be me. I just can't afford to think like that. E aí ela lançou, se eu não me engano, ano passado, ela lançou A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que seria uma história anterior aos Jogos Vorazes. Nesse livro, ela vai falar especificamente de um personagem que é o Presidente Snow, que aparece em Jogos Vorazes. Mas espera lá, de repente você está pensando aí, você que está me vendo pensa, mas eu nem conheço Jogos Vorazes? Jogos Vorazes? O que será Jogos Vorazes? Então eu vou falar bem rapidinho sobre a história para você poder entender esse aqui. Então, o livro Jogos Vorazes são 3 livros, tá? É a história de uma garota chamada Katniss Everdeen. Ela é a personagem principal, maravilhosa personagem! Em Jogos Vorazes, o mundo está dividido em distritos que é controlado e governado pela capital, Panem. Capital é onde as pessoas que moram lá têm situação econômica muito boa, as pessoas são ricas, andam bem vestidas, se alimentam bem, e ali fica a sede do governo, com o governo, que é um governo autoritário, com o presidente Snow. Ladies and gentlemen, this is the 75th year of the Hunger Games. Há muitos anos atrás, houve uma guerra, um levante, porque o mundo está dividido em 13 distritos, mais a capital. A capital controla todos os distritos, então do 1 até o 13, cada um desses distritos, eles possuem uma especialidade. Por exemplo, um distrito só tem artistas, outro trabalha com minério de carvão, outro trabalha com armamentos, e assim vai produzindo coisas para a capital, enquanto os distritos mesmos vivem em uma situação muito difícil de pobreza. Então, como eu disse, quanto maior o número, mais a pobreza, mais a dificuldade econômica. Nesses Jogos Vorazes, o Distrito 13 não existe mais. Ele foi na guerra, ele foi atacado, houve uma explosão nuclear e ele foi destruído. Algumas pessoas foram levadas dali e distribuídas para os sobreviventes, os poucos, distribuídos entre os outros distritos. A história dos Jogos Vorazes se fixa no Distrito 12, é um distrito carentíssimo, as pessoas não comem bem, não se vestem bem, não tem uma boa moradia. E a Katniss é uma garota, mora ela, a mãe e a irmã mais nova, e ela é uma garota forte, diferente, então ela sai para a floresta para caçar, ela é ótima com arco e flecha, e todos os anos, então se concentrem nela aí, todos os anos eles fazem o que chamam a colheita. Então os jovens precisam, a partir de uma determinada idade, colocar o nome, dar o nominho deles, e há um sorteio. Então as pessoas são todas reunidas numa praça e há um sorteio e são escolhidos 2 jovens, 2 tributos, um garoto e uma garota. And so it was decreed that each year the 12 districts of Panem shall offer up in tribute one young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death. Nesse, a irmã da Katniss é escolhida, mas é a primeira vez dela, ela é muito criança ainda, eu não me recordo bem a idade, devia ter uns 12 anos. A Katniss então se oferece para ir no lugar da irmã. Primrose Everdeen. I volunteer as tribute. E o rapaz escolhido é o Peeta
Peter Mellark, maravilhoso, que é filho do padeiro ali da cidade. Ele é o que tem uma situação um pouquinho melhor. Muito bem, a história são eles sendo escolhidos, então cada distrito escolhe 2 tributos. Todos eles são levados então para a capital. São todos muito bem alimentados, eles participam de shows, eles são bem vestidos, eles têm que treinar, mostrar os seus dotes, os seus dons para conseguir pessoas que os patrocinem durante os jogos. E aí depois eles são levados para uma arena e eles têm que lutar até a morte, até que sobreviva um só, tá? Enquanto eles estão se preparando para ir para a arena, como eu falei, eles vão conseguindo conquistar patrocinadores, porque quando eles estão lá, os patrocinadores podem enviar água, remédio, comida, porque eles chegam lá e eles têm que se virar, entendeu? Eles não têm nada, eles vão ter que se virar sozinhos. E a Katniss, ela é uma garota diferente, então ela vai fazer com que o primeiro Jogos Vorazes seja diferente, o primeiro que ela participa. E desde o primeiro momento que ela começa nos jogos a mostrar sua personalidade, porque ela tem uma personalidade forte, na verdade acho que antes mesmo ela já chama a atenção do presidente Snow. E ela é uma garota altiva, ela enfrenta mesmo. Então a história dos Jogos Vorazes seria a Katniss sendo uma referência como até para o povo ganhar esperanças, é porque eu não quero ficar dando spoilers para você que não conhece a história, mas ela vai ser o símbolo, a representação da força, da liberdade para o povo, e com isso ela vai conseguir ganhar o ódio mesmo do presidente Snow. Muito bem, Jogos Vorazes é essa história, e ela se divide em 3 livros. Eu recomendo que você vá ler, porque é uma narrativa muito gostosa, cheia de ação, cheia de emoção, de imprevistos, sabe? Coisas acontecem que a gente não espera. A autora, então, escreveu um livro anterior à história, que conta, na verdade, a história do presidente Snow. Então vamos nos focar nele agora. O Snow em Jogos Vorazes, ele é um homem, ele tem um caráter ruim, vamos falar o português assim bem claro, né? Ele tem um caráter muito ruim, ele é totalmente controlador e dominador, ele quer ter tudo sob o controle das suas mãos, e a Katniss é um obstáculo para ele nos Jogos Vorazes. Então ele vai fazer de tudo para que a imagem dela, para que ela seja destruída. If you cannot contain Katniss Everdeen, then I will have to terminate her. I understand that. And not just her. Her entire species has to be eliminated. Her species, sir. The other victors. Now, because of her, they all pose a threat. Because of her, they all think they're invincible. E ele é um homem impiedoso. Ponto final. No livro, ele tem 18 anos, nesse aqui. É a história dele. Ele tem 18 anos. Já se passaram 10 anos depois da guerra, aquela guerra que eu comentei lá, que os distritos, né, se levantaram contra a capital venceu. Mas mesmo assim a capital ainda está se levantando, né? Ainda a população está se restabelecendo, reconstruindo tudo. O Snow, ele perdeu tudo. Ele era de uma família rica, porque o pai dele trabalhava nessa parte de armamentos, e como o Distrito 13 foi destruído, acabou tudo. E ele agora, no momento, vive só ele, a avó e uma prima. Uma prima que faz de tudo para mantê-lo bem, de saúde, bonito, lindo. Ele não faz nada, entendeu? É o Snow. A garota trabalha, a menina se vira para trazer comida para casa, e a única coisa que o bonitão faz é ir para academia. Quando a gente começa a ler o livro, quando eu comecei a ler, na verdade eu achei que a autora ia começar a justificar o porquê que o Snow é tão cruel e impiedoso e tão mau caráter em Jogos Vorazes. Mas na verdade ela não está justificando nada, ela mostra quem ele é. Ele é pobre, ele está passando necessidade, mas ele mantém as aparências e a arrogância. Ele continua sendo arrogante, usa as pessoas ao redor dele para conseguir o que ele quer. Aqui, nessa história,
vai acontecer a 10ª edição dos Jogos Vorazes, né? São 10 anos depois da guerra. Nessa época, os Jogos Vorazes eram mais crus, mais cruéis. Era o mesmo esquema. São escolhidos 2 tributos de cada distrito, então são 24 tributos, um garoto e uma garota de cada. Só que aqui, nesse 10º Jogos Vorazes, vai ser a primeira vez que eles vão ter mentores, porque nos Jogos Vorazes, o livro, o vencedor daquele distrito que venceu lá os Jogos Vorazes, ele que fica sendo o mentor. Aqui eles escolheram jovens dessa academia, que seria uma escola, né? E ele tem ele tem o objetivo, ele tem o desejo de crescer, ele quer ser alguém. Então ele vai participar do sorteio, ele vai assistir ao sorteio dos jovens e depois esses jovens vão ser distribuídos entre os 12 mentores, certo? 24, desculpa, porque é um mentor para cada jovem. Então, distrito 12 tem uma menina e um menino, tem um mentor para o menino e um mentor para a menina. Chegando lá, no momento do sorteio, ele acha que pelo nome dele, ele vai conseguir, que vão dar para ele, na verdade, os tributos dos primeiros distritos, que são aqueles que são treinados, são mais bem alimentados, tem muito mais chance, são os vencedores, né? Tem muito mais chance de ganhar. Mas na verdade acontece um imprevisto. Ele pega a garota do distrito 12. Vocês estão entendendo? Garota do distrito 12, Katniss nos Jogos Vorazes, muitos anos depois, garota do distrito 12. Ele fica arrasado, né? Porque ele acha que ele é muito bom para pegar um pessoal tão baixo assim, né? Tão humilde, tipo, é muita humilhação para ele pegar a garota do distrito 12. Eu vou ler um trechinho aqui que fala um pouquinho sobre isso dos mentores, tá? Tá assim, ó. Haveria 24 tributos, um garoto e uma garota de cada um dos 12 distritos derrotados, sorteados para serem jogados em uma arena e lutarem até a morte nos Jogos Vorazes. Estava descrito no Tratado da Traição, que encerrou os dias escuros da rebelião dos distritos, uma das muitas punições dadas aos rebeldes. Como no passado, os tributos seriam colocados na arena da capital, um anfiteatro agora em ruínas que tinha sido usado para eventos de esporte e entretenimento antes da guerra, junto com algumas armas para que matassem uns aos outros. Olha que crueldade, né? A capital encorajava que as pessoas assistissem, mas muita gente evitava. O desafio era tornar o evento mais atraente. Por causa disso, pela primeira vez, os tributos teriam mentores. Então vejam qual era o objetivo. A capital queria que o povo assistisse, que era para lembrar que eles foram derrotados, que eles não têm força contra a capital, que a capital é que controla tudo. Mas as pessoas não gostavam de assistir, porque, gente, as pessoas nesses Jogos Vorazes daqui, eles eram jogados numa arena, imagina uma arena mesmo, toda em ruínas, e jogavam armas lá, todos os tipos de armas. Então, não tinha nem lugar direito para se esconder, era um massacre. Diferente dos Jogos Vorazes, né, do livro Jogos Vorazes, era cruel do mesmo jeito, tá? Eles eram jogados numa arena, só que era um outro ambiente, e eles também tinham que se virar, jogavam armas lá e eles tinham que se virar. Isso é igual. Mas como eles eram tratados era o pior. Os jovens eram levados, nessa história eles são levados, os 24 são levados para um zoológico e colocados dentro de uma jaula. E os mentores iam lá para conversar com eles, de vez em quando eles saíam para conversar, mas eles não eram alimentados, então muitos morriam ali já com fome, morriam de doença, era cruel. Essa parte é muito assim triste e muito forte. Nos Jogos Vorazes não. Os tributos são bem tratados, eles são levados para quartos de luxo, como eu já tinha falado, eles são muito bem alimentados, porque eles querem os jogadores, né, os tributos fortes para poderem enfrentar uns aos outros.
Nesse daqui, eles estavam tão fracos que nem conseguir levantar uma arma conseguiam, então não haveria um massacre. Eles queriam mostrar para as pessoas um matando o outro. Cruel demais. Snow, guarda esse nome. Snow então ganha uma garota, Lucy Gray. E ele fica arrasado. Só que a garota começa a mostrar para ele, começa a mostrar para as pessoas que ela é diferente. Então, por exemplo, no momento que ela foi escolhida, ela jogou uma serpente numa garota, que era uma inimiga dela lá. E ela era diferente, assim como a Katniss. Não há isso, tá? A autora não faz essa comparação, mas a gente pode fazer uma ligaçãozinha. Ela era uma artista, a Lucy Gray, então ela aparece no dia da colheita com uma roupa bem puída, mas toda colorida, com babados. E ela canta, então ele descobre que ela é simpática, né, o Snow. Quando ela joga a cobra, ele já pensa, eu posso usar isso, acho que eu tenho uma chance de ganhar isso. Então ele vai começar a querer trabalhar com esse lado dela, e aí ele descobre que ela canta e canta muito bem, e que as pessoas gostam de ouvi-la cantar. Ela ganha presentes, ganha alimentos, ela ganha as coisas, as pessoas começam a ir ao zoológico para vê-la, então ele começa a usar disso, tendo esperanças de ganhar. Muito bem. No meio dessa história toda, ele vai se envolver emocionalmente com ela. Assim como ele, entre aspas, vai ter um amigo. Só que durante toda a narrativa a gente vai percebendo o quanto ele ainda é mau caráter. Ele vai usando desse relacionamento, desse sentimento que ele sente por ela, para se sobressair. Na verdade, o Snow é o Snow, ele continua sendo o mesmo. Não mudou nada. Isso eu achei muito legal da autora. Ela manteve o caráter dele. Não deu uma justificativa, ele passou dificuldades e aí ele se tornou, não. Esse livro, ele te prende um pouco, me prendeu bastante. Eu escutei algumas pessoas, há comentários controversos, principalmente no momento da questão emocional, que ele se envolve com ela, e aí ele se encontra com ela, e aí eu não vou ficar dando spoilers e tal. Talvez seja parte da narrativa que seja um pouco mais devagar, mas você fica naquela ansiedade, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E menino, não é que em algum momento, é só eu, viu? Em um momento eu fiquei com uma esperança que o Snow mudasse. Como, gente? Ele é o mesmo, não mudou nada. Tudo que ele faz é pensando nele. Tanto que tem uma fala no livro, logo no comecinho, que ele se veste todo para ir lá para a escolha de ser o mentor. Ele se olha no espelho e fala: eu saúdo, presidente Snow, eu saúdo. A arrogância, ele já previa. Ele queria mais e mais. Então esse livro vai te prender porque ele vai ficar o tempo todo... Você nunca sabe se o que ele tá fazendo é algo sincero ou ele tá armando. Mas ele sempre tá fazendo alguma coisa, sabe? Pelas beiradas, assim, ele tá sempre arquitetando, usando as pessoas e se fazendo de bonzinho. Então, assim, o Snow é o Snow. E aí a gente pode fazer uma comparação. A Lucy foi marcante na vida dele. Ela era do Distrito 12. A Katniss apareceu uma garota totalmente diferente como a Lucy. A Lucy não tem a mesma personalidade, muito diferente. Ela é batalhadora, é uma garota que se vira bem, ela na arena ela se virou legal. Mas a Katniss, ela tem aquela personalidade forte, de tipo, ninguém manda em mim, eu sei o que eu quero, eu sou determinada, eu vou lutar. Então talvez o momento que ele tenha visto pela primeira vez a Katniss aparecendo e ela já chamando, porque a Katniss chama a atenção do povo, assim como a Lucy chamava, talvez, porque isso não tá no livro, isso é coisa minha, talvez seja por isso que ele, desde a primeira vez, já pega uma cisma com a Katniss.
Vamos pensar? Se você lê, quando você lê, conta pra mim o que você achou. Se você acha que é isso mesmo. Gente, olha, eu amei o livro. Eu super, ultra recomendo. Se você quiser saber mais alguma coisa, manda uma perguntinha pra mim. Pode mandar, tá bom? Não vou dar spoiler aqui. Mas eu super recomendo. E assim, a gente fica sabendo de algumas coisas sobre a guerra, mas também não são muitos, assim, não há muitos detalhes. Mas a gente chega a, isso não é spoiler, a gente chega realmente à conclusão de que o Snow é o Snow. É ele, gente, não tem jeito. Muito ruim. Caráter péssimo. Passa. Mas a leitura é ótima, o livro é ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aí, curte a minha página lá vai lá no Insta, curte meu Insta. Se inscreve no meu canal, hein? Se você ainda não se inscreveu, pode mandar sugestões, adoro sugestões. Diz pra mim se você leu. Como eu já disse, super recomendo a leitura desse livro e me conta o que você achou. E a gente se encontra semana que vem no nosso próximo Leitura em Roda. Eu espero você, hein? Ó, beijo grande, fique com Deus, tchau!